Olá, começando mais um Pode Tudo. E hoje nós vamos falar com um jornalista ambiental, especializado em bioma marinho brasileiro, criador e editor do projeto Mar Sem Fim. Aliás, que é o único site ambiental dedicado ao bioma marinho. João Lara Mesquita foi diretor da Rádio Eldorado, em São Paulo, conselheiro do Greenpeace e hoje é escritor e capitão amador, com mais de 60 mil horas de navegação. É ele o nosso entrevistado. João, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e dedicar uns tempos para a gente aqui. Prazer é meu, muito obrigado. Ô, João, se a gente fosse falar de música e poesia, eu acho que um momento agora a gente poderia citar Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Belchior, Tom Jobim, Fagner, talvez, e tantos outros compositores brasileiros, né, que cantaram nossos mares e oceanos. No entanto, nossos mares e oceanos não andam bem das pernas, não. E a poesia perde, né? Perde para a gravidade da situação dos biomas marinhos. A situação é mesmo grave, João? É verdade, a situação é gravíssima. Infelizmente, a gente tem uma relação muito hedonista com os oceanos. Para o brasileiro comum, o oceano significa espaço de lazer, praia, etc. Então, isso não ajuda muito a que essas pessoas se conscientizem do momento delicado que a gente vive em razão do aquecimento global, né? E todas as consequências que vêm junto. Por exemplo, a acidificação das águas dos oceanos, a tremenda pandemia de plástico que existe, a morte dos corais pelo aquecimento das águas do mar. Os corais são o mais importante ecossistema marinho. E aqui na nossa costa, por exemplo, o manguezal, que é o segundo mais importante berçário, também é constantemente extirpado pelas cidades costeiras. Então, tudo isso em conjunto mostra que a situação da vida marinha e do mar é bastante crítica. É extremamente crítica e perigosa, né, João? O resultado de todo esse abandono, vamos colocar dessa forma, e de tanto desprezo, né, que o ser humano tem proporcionado, né, esses biomas, aponta resultados caóticos. Um exemplo disso saiu recentemente nos jornais do mundo inteiro, né, que é a terrível previsão que o verão que se aproxima será o mais forte e imprevisível dos últimos 125 anos, segundo o IMET aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, e segundo a informação também dada pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União. Esse calor, João, é resultado do aumento de gases de estufa, do El Niño? Aonde que a gente pode depositar a responsabilidade em cima disso? Em primeiro lugar, o aquecimento do planeta, né? Que acontece pelo excesso de gases de efeito estufa, pela dependência que a nossa geração tem dos combustíveis fósseis, né? Petróleo, gás e carvão. E esse ano a coisa ficou ainda pior porque juntou a esse cenário o fenômeno do El Niño e acirra um pouco mais todas essas questões que o próprio aquecimento global já vem aquecimento, como as secas muito fortes. Por exemplo, você está vendo aí os rios da Amazônia praticamente sem água, uma seca histórica. No sul do Brasil você tem visto com frequência alagamentos. Recentemente, Rio Grande do Sul passou por isso, com muitas mortes e centenas de desabrigados. Ainda no carnaval deste ano, os eventos extremos tiraram a vida de 65 pessoas na região de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, né? E a tendência, infelizmente, é isso tudo piorar. Você mesmo que parasse hoje, se houvesse uma mágica fantástica que parasse, cessasse completamente as emissões de gases de estufa, ainda assim essa loucura do clima persistiria por centenas e centenas, talvez milhares de anos.
porque demora todo esse tempo para esses gases saírem da atmosfera, mesmo que a gente pare de emitir. Em termos de prejuízo, João, que isso pode representar para nós, da raça humana? Porque a gente está vendo, assistindo e nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta ficar só lamentando também. É claro, por falar nisso, a gente vê o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, tem se esforçado muito para tirar a poeira que assentou sobre os governos dos países membros da ONU, né? Ele, há pouco tempo atrás, usou a expressão que a humanidade caminha para o suicídio coletivo. Depois disso, ele escalou e disse: abrimos as portas do inferno. E tudo isso ele está fazendo quando ele reclama da inação dos governos com relação a realmente trabalharem para diminuir rapidissimamente as emissões de gases de efeito estufa, sob o risco da humanidade, como ele mesmo falou, caminhar para o suicídio coletivo. É muito triste, né? A gente vê isso aí. Você falou da inação de governos, João. Você está falando de São Paulo, né? E eu estou falando de Ribeirão Preto. Você conhece Ribeirão Preto bem também. Só para você ter uma ideia, aqui nós somos abastecidos em termos de fornecimento de água pelo aquífero Guarani. Obviamente que você já ouviu, já conheceu, já teve oportunidade de estudar sobre isso. Com uma água de invejável qualidade. Agora, constantemente, nós vemos denúncias através de imprensa, através de autoridades, através da própria justiça, de ocupação imobiliária em espaços de recargas do aquífero Guarani, né? A fiscalização é pouca, quase nenhuma, minimamente ela é insuficiente. Até quando nós podemos, a natureza pode suportar esses desaforos? Ela não suporta mais, ela está dando sinais explícitos de que chegou no limite. Ou nós paramos agora, ou a situação vai ficar inviável, não para nós, mas para as futuras gerações. Hoje você já tem, de acordo com a ONU, milhões de refugiados do clima. E a ONU calcula que até 2050 serão 1,2 bilhões de pessoas, ou seja, pessoas que têm que se mudar porque no lugar onde elas estão torna-se inviável a vida. Então, imagino o que isso pode causar no cenário global, para onde que vão essas pessoas e que governos é que vão recebê-las e por aí afora, né? Isso tem desencadeado, inclusive, guerras. Já houve até a primeira guerra considerada em razão do clima, que foi a guerra que aconteceu lá em Darfur, na África. Essa foi considerada pela própria ONU como o primeiro conflito em razão das questões do clima. E outros haverão. Então, além das próprias tragédias que acontecem com esses eventos extremos, secas, alagamentos, tudo em escala épica, é possível que ainda você tenha mais problemas internacionais, como guerras mesmo, por causa, seja do deslocamento de pessoas, seja para ter mais acesso à água ou a outros bens indispensáveis para a vida. Nós temos também a quebra de geleiras, né, João? Elas estão se derretendo e provocando realmente uma alteração muito profunda na temperatura do próprio oceano. Sim, e aumentando o nível do mar, né? As costas dos litorais mundo afora estão todos eles sofrendo uma severa erosão. Aqui no Brasil, nosso litoral, 60% dele já foi atacado por essa erosão, que é uma erosão natural, que acontece nas regiões do litoral, porém, com esse aumento do nível do mar e o aumento dos eventos extremos, essa erosão se acirrou violentamente. E muitas cidades daqui, do litoral,
vão sofrer, muito em breve vão sofrer, vão ter que deslocar pessoas, porque nenhuma medida prática foi tomada pelos governos, por exemplo, para você mitigar essa erosão costeira. Você falou aí, recentemente, você falou na especulação imobiliária em áreas de manancial. Na zona costeira acontece a mesma coisa. Eu considero a especulação imobiliária o pior problema que existe no litoral brasileiro, porque ela tem uma força econômica brutal atrás dela. Então, você deter isso só com muita vontade política, e no Brasil parece que não tem essa vontade política. E a especulação imobiliária, quando chega num determinado lugar, a primeira coisa que ela faz é destruir os ecossistemas mais importantes que seguram, inclusive, a erosão, que é, por exemplo, a restinga e os manguezais, né? Ambos, entre vários serviços que eles prestam, eles ajudam a segurar a costa contra a erosão. Pois a especulação imobiliária extirpa esses dois ecossistemas que são protegidos pela legislação sem praticamente nenhuma atuação do governo, sem nada. O litoral está entregue ao Deus dará há muitos anos, infelizmente. E o duro é que você conhece bem isso, João. Você já conta com duas, né, com longas viagens, longas viagens expedicionárias à Antártida. Numa delas você pode perder um barco, né? Teve um barco perdido pela natureza inclemente, né? Me conta um pouco dessa aventura, João. Como é que foi isso aí, perder um barco no mar? É uma situação terrível que eu não recomendo para ninguém. O que pior pode acontecer para um homem do mar é perder seu barco. E barcos não são feitos para naufragar, né? Uhum. Normalmente, quando um barco afunda, existem uma série de fatores que levaram a isso, mas na raiz desses fatores está o erro humano. Uhum. E eu cometi um erro nessas viagens para a Antártica e o preço que eu tive que pagar foi esse. Imagino. Mas além da Antártida, você como bom jornalista que você é neto e filho de jornalista também, né? Sim, é verdade. O teu avô fundou o jornal Estadão, Estado de São Paulo, conhecido para nós aqui até hoje, né? A gente chama Estadão, grande Estadão. Esse foi o bisavô que fundou. Foi o bisavô que fundou? Então, a família tem já uma tradição de denúncia, de luta pela natureza, por tudo isso. A gente conhece bem como é que funciona. Você fez duas amplas viagens de tipo reportagem, exploração, documentando a costa brasileira, né? Literalmente do Oiapoque ao Chuí. Como é que foi isso? É verdade. Eu resolvi mostrar a ocupação da costa, porque eu percebo que o maior problema que tem no Brasil é a falta de informação das pessoas. Então eu entrei em contato com a TV Cultura, que topou a série. Eu levei meu veleiro na época para o rio Oiapoque, de onde eu saí em abril de 2005 em direção ao Chuí. E eu cheguei no Chuí exatamente 2 anos depois, em abril de 2007, tendo produzido nesse período 90 documentários de 30 minutos, praticamente 40 horas de documentário da costa brasileira. Todo esse material está no meu site, o site Mar Sem Fim, porque aí a gente mostra o que acontece com as ocupações erradas, por exemplo. O que acontece quando a especulação imobiliária corta o mangue. Aí você mostra aquela erosão, fica bem evidente para o ouvinte, para o telespectador leigo, a importância desses ecossistemas e tudo mais. Além de ser uma forma de você ensinar de maneira lúdica, né? É mais fácil da pessoa aprender vendo televisão, vendo a imagem e ouvindo o depoimento de especialistas, do que lendo teses acadêmicas, por exemplo. Uhum. Então, foi por esses motivos que eu fiz essas duas viagens, né?
Aliás, eu conheci suas viagens quando eu estive no Cabo de São Vicente, em Portugal. Ali tem a escola de Sagres. E tinha um paulistano ali que estava falando. Foi a primeira vez que eu ouvi falar da sua expedição, que eu realmente não conhecia. Um erro que um analfabetismo político que eu tenho que confessar em público aqui. Aí ele me falou, vá ver que vale a pena. Aí eu vi parte dele, achei maravilhoso, João. E essas viagens acabaram transformando você numa autoridade no assunto, né? Sempre que é falado de ecossistema costal brasileiro, os biomas marinhos, diversos ecossistemas, você é lembrado. Você tem falado mais ou ouvido menos ultimamente? Porque é bom quando a gente fala pouco, também tem a necessidade de falar pouco. Ruim é quando a gente tem que falar muito porque a sociedade não ouve. Olha, eu continuo trabalhando como sempre. Eu escrevo para o meu site pelo menos um novo post por dia, sempre com esse foco no bioma marinho brasileiro ou mundial, né? E nos problemas mundiais também, com o aquecimento global, pandemia de plástico e tudo mais. Então, isso eu continuo fazendo e, ao mesmo tempo, nesse segundo semestre, eu comecei a terceira temporada da série Mar Sem Fim, dessa vez produzindo documentários para o meu próprio canal do YouTube. Uhum. Então, o Mar Sem Fim tem lá um canal no YouTube. E eu já programei 4 ou 5 programas e dessa vez mirando o litoral paulista, desde o extremo norte até o extremo sul. Então, até o final de janeiro, toda semana vai estar entrando um programa novo, mostrando algum trecho desse litoral paulista, com as consequências dos erros que a gente fez na ocupação dele. Num desses posts que você colocou, eu cheguei a ver agora recentemente, você fala exatamente do aumento drástico, né, da temperatura da água do mar. E exatamente o que isso pode provocar no bioma marinho, tanto para animais quanto para a flora, essa coisa toda. Queria que você discorresse um pouco disso, né? A que ponto que deixa a gente sensível à elevação da água no mar, da temperatura? Olha, é terrível, porque, em primeiro lugar, a temperatura da água é que faz desencadear, por exemplo, os ciclones. Nós, no hemisfério sul, temos poucos ciclones. Ainda bem. Apesar disso, já tivemos um em Santa Catarina alguns anos atrás. E é uma questão de tempo para começar de novo. Agora, isso tem com frequência, esses ciclones têm com frequência no hemisfério norte. E quanto mais quente a água, mais poderoso ficam os ciclones. Então, os ciclones atuais que atingem os Estados Unidos, o Caribe, tem tido um poder destrutivo inimaginável, e gerando prejuízos bilionários também. Agora, não é só esse o problema da água mais quente. Por exemplo, os animais marinhos estão acostumados há décadas com a água numa determinada temperatura. Quando essa temperatura começa a mudar, os animais marinhos não têm tempo de se habituar. Então, eles mudam de lugar. Então, nesse exato momento, está havendo uma migração gigantesca de vida marinha por baixo d'água, invisível para nós, mas que vai ter também uma consequência dramática para a questão da alimentação humana. E pode ser fatal, inclusive, para animais marinhos, essa elevada temperatura da água pode ser fatal, João? Sim, para várias espécies é absolutamente fatal. Recentemente saiu uma matéria mostrando que bilhões de caranguejos sumiram do Alasca, porque justamente a água lá também começou a esquentar e, nesse caso, isso propiciou que essas águas fossem invadidas por peixes que se alimentam desses caranguejos e que antes eles não conseguiam chegar lá, dada a temperatura.
como a temperatura aumentou, esses peixes entraram lá e dizimaram esses cardumes, acabaram com bilhões de caranguejos da neve, que chamam, e que eram animais que alimentavam milhares de pessoas e era um modo de vida de milhares de pescadores do Alasca também, que hoje estão sem ter o que fazer, porque o que eles pescavam simplesmente desapareceu. Né? E isso é apenas um exemplo. Um exemplo assustador, né? Fora assustador. Isso, fora isso, a gente tem também, vamos colocar a exportação entre aspas, é contrabando mesmo, né? Parte de animais marinhos que são vendidos, quer dizer, eles são mortos, abatidos, sem nenhum tipo de fiscalização, né? Nós não temos uma guarda costeira suficiente. Isso acontece no mar inteiro, sabe, Zé Fernando? É impossível você... Se você lembrar, o planeta três terços do planeta é água. Ou seja, 70% da Terra são oceanos. Como é possível fiscalizar 70% da Terra? Você não fiscaliza, mesmo os países ricos que tentam fazê-lo, não conseguem com a força que deveria. E isso propiciou, por exemplo, que os chineses criassem frotas gigantescas e depois de acabar com o pescado das águas da zona econômica exclusiva deles, lá na Ásia, hoje estão invadindo as águas da África, seja pelo lado do Atlântico, seja pelo lado do Índico, e também aqui na América do Sul. Nesse exato momento que a gente está conversando, você pode ter certeza que há dezenas de barcos chineses pescando na zona econômica exclusiva brasileira, sem que a gente consiga fiscalizá-los. É assustador. Mais uma vez, vou repetir. É assustador. É assustador. Eu estava lendo uma matéria sobre carros elétricos, que estava vendo que daqui, possivelmente, 14 anos, 12, no máximo 14 anos, entre 12 e 14 anos, eles vão ter um problema muito forte com resíduos tóxicos, né? Eu queria saber um pouco sobre resíduos tóxicos que permanecem nos nossos rios, nos mares. O que a gente pode fazer para diminuir que esses resíduos ainda existam, que a população tenha essa consciência? Olha, cada um tem que cuidar com muito carinho do seu lixo. Né? Essa é uma coisa que só pode funcionar se toda a população se engajar, do cidadão mais rico ao cidadão mais humilde. E a gente tem que lembrar também que no Brasil, por essa desigualdade terrível que existe, quase 50% da população não tem acesso a saneamento básico. Ou seja, todo o esgoto vai in natura para os rios que desaguam no mar. Então, nós estamos dando uma contribuição para a poluição maior ainda por esse fator, né, da falta de saneamento básico no país. Agora, sobre outros tipos de rejeitos, para você ver como é difícil se livrar, eu recentemente estava lendo matéria dos testes atômicos que foram feitos nos oceanos, isso lá na década de 50 e 60 do século passado. Tanto os americanos, como franceses, como russos e como ingleses fizeram testes no Pacífico. Pois saiba que a contaminação radioativa chegou até mesmo no litoral brasileiro. Não, evidentemente, numa escala que faça mal ao ser humano, mas pode fazer mal, sim, a muitas espécies marinhas. Ô, João, quando a gente fala em férias, principalmente para nós aqui do interior, caboclos, caipira, pé no chão, a gente já fala, vamos pegar uma prainha, né, dar uma descansada no mar, coisa e tal. A gente ouve aquele barulho gostoso do mar, que até para dormir é bom. Agora, o mar, o fundo do mar, ele tem um som característico, né? Esse som está sendo alterado e esse som pode se intrometer na vida de bichos marinhos, de animais marinhos por ali?
Olha, basta você pensar no seguinte: hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Uhum. Essas pessoas andam de navios, de barcos, de lanchas, ou seja, até séculos atrás, os oceanos não tinham a intervenção do ser humano. Hoje, o problema da poluição sonora é dramático para os mamíferos marinhos, por exemplo. Baleias, especialmente, mas não só. Cetáceos, todos os animais da família dos cetáceos, como golfinhos, etc. Volta e meia você vê, sai na imprensa aí que, de repente, 50, 100 baleias começam a ter um comportamento estranhíssimo e encalham numa determinada praia lá do... Isso tem acontecido muito lá no Pacífico. E morrem a centenas. Os especialistas não têm dúvida em atribuir isso a uma reação desses animais aos barulhos. Eles têm um ecossistema natural, eles têm um ecossonda natural dentro deles. Eles se conversam através disso, com esses elementos que eles têm, eles conseguem medir as distâncias, saber para onde eles devem migrar, etc. O barulho humano está deixando eles completamente fora da casinha, a ponto das vezes acontecer morticínios desse, por causa de poluição sonora. Ô, João, quando você coloca que é impossível ao mundo todo, ao universo, Terra, né, toda, fiscalizar 70% de sua área ocupada pela água, o Guilherme Arantes já dizia isso, né? Terra, planeta, água. Nem a caça exploratória sem controle, essa não pode ser fiscalizada, porque a caça exploratória, quando ela é feita próximo da costa, ela não tem que receber uma fiscalização, quem está na água, quem entra, quem não entra? Sim, ela deveria, mas acontece que não é o que acontece. Por exemplo, o Brasil, que é um país em desenvolvimento, tem uma marinha que se esforça muito, mas ela não tem meios para isso. Uhum. Ainda semana passada, o ministro da Marinha veio a público para dizer que daqui a 2 anos, se não me engano, ele vai ter que aposentar 40% da frota brasileira. Porque cada navio, quando você compra, tem um período de vida, 15 anos, 20 anos, etc., e você tem que estar constantemente substituindo esses navios. No mínimo. E os investimentos na Marinha estão parados há muito tempo, não são prioridade, e nós que já temos poucos navios, vamos perder quase metade deles daqui a 2 anos. Então, como é possível fiscalizar 8.500 quilômetros da costa brasileira sem navios? Esse é só um dos problemas, sabe? Uhum. Então, tem países mais pobres do que... Os países africanos, por exemplo, são paupérrimos. As marinhas deles têm 1 ou 2 navios. Uhum. É absolutamente impossível fiscalizar. Eles hoje estão usando muito satélite. E a frota pesqueira, vamos dizer, controlada, tem um aparelho dentro de cada navio pesqueiro que aparece no satélite. Só que quando as frotas querem fazer coisas erradas, especialmente as chinesas, mas não apenas as chinesas, normalmente as frotas indo-asiáticas são assim, desrespeitam as zonas econômicas exclusivas, etc. Então a frota chinesa, a frota da Indonésia, a frota do Vietnã, eles quando querem invadir um santuário marinho protegido, simplesmente eles desligam os transponders deles. E aí o satélite já não consegue captá-los. As autoridades mundiais acabam percebendo porque cedo ou tarde esses navios são obrigados a ligar novamente o transponder. Então eles percebem que isso acontece, esse liga, desliga, está sempre muito próximo ou da costa de um país que eles não deveriam estar, ou perto de um santuário marinho protegido como Galápagos, por exemplo.
Então, já se sabe, é por isso que se sabe que esses países que eu citei, por exemplo, estão entre os piores a desrespeitar as leis do mar e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, é dificílimo você controlar, porque a frota chinesa são milhares de navios que às vezes passam anos no mar. Eles nem voltam para a China para desembarcar, ao contrário, de tempos em tempos a China manda um navio-mãe, um navio frigorífico que para ao lado desses barcos, retiram a carga deles, deixam suprimentos e eles continuam lá pescando. Então, são navios que saem do porto e voltam depois, às vezes, 3, 4, 5 anos depois. Então, você teria que ter uma fiscalização constante em cima disso, de novo, nesse gigantesco espaço. Então, isso, por mais que a tecnologia tenha crescido, ainda e tenha melhorado bastante essa situação, ainda não é possível você coibir isso. De alguma coisa com as suas aulas na TV Cultura. Você disse agora há pouco, em certo momento, nesse exato instante que a gente está aqui conversando, deve ter um navio japonês invadindo nossa área pesqueira aqui, essa coisa toda. Chinês. Ainda existe, João, o arrasto de navios que deixa aquela rede gigantesca e vai largando, os peixes vão ficando ali presos e acabam morrendo por inanição. Isso é uma denúncia que você fez, inclusive. Acontece em todo lugar do mundo, inclusive no Brasil. É a modalidade de pesca, a pior modalidade de pesca que existe, porque ela equivale a você passar um arado no subsolo marinho. Uhum. As redes vão cavocando o subsolo marinho. Além disso, essas redes não são seletivas. Então, por exemplo, o cara quer pescar camarão, ele solta a rede de arrasto dele e ele vai pegar camarão, mas também pega a fauna acompanhante, que se chama. São outros peixes que ele não quer, que o pescador não quer, mas que acabam sendo pegos pela rede do mesmo jeito. Então, quando ele levanta aquilo e traz no convés, ele joga fora essa fauna acompanhante morta. E, segundo pesquisas de estudiosos, para cada quilo da espécie visada, pode vir até 80% em fauna acompanhante, que é jogada no Mar Morto. Então, por exemplo, para 1 quilo de camarão, o pescador pega 800 gramas de peixes que depois ele joga mortos já no mar. Uhum. Então, você vê, é um desperdício gigantesco. Se você botar isso em escala planetária, infelizmente, a pesca de arrasto ainda existe em 90% dos países pesqueiros, você vai ficar estarrecido da quantidade do pescado mundial que vai é morta sem ser aproveitada todos os anos. Chega a bilhões de toneladas. Imagino. Ô, João, eu vi recentemente num jornal europeu dizendo que eu vou lembrar o nome. Da Austrália. O governo da Austrália acabou multando uma grande empresa de navegação de turismo, exatamente porque ela provocou antecipadamente uma dragagem. Ela contratou uma dragagem, foi lá e fez... O que é exatamente uma dragagem em alto mar ou na base costeira? Dragagem é você, por exemplo, aumentar a profundidade de determinado lugar. Por exemplo, o Canal de Santos aqui, o porto mais importante brasileiro e que recebe dezenas de navios por dia. Uhum. De tempos em tempos, eles têm que dragar. Entram navios especiais que jogam pás e cavocam o fundo do mar, trazem essa areia para o seu interior, aí vão lá para fora, saem milhas para fora e jogam essa areia outra vez. Com isso, eles conseguem aumentar a profundidade do canal do Porto de Santos para que possa receber navios maiores, etc. Então, ao mesmo tempo que é uma atividade importantíssima para portos no mundo inteiro, infelizmente ela é extremamente danosa, porque, de novo, cada vez que aquelas máquinas enormes cavocam isso,
estão arrancando corais, estão arrancando vida marinha, ecossistemas que existem lá são totalmente destruídos por causa dessa dragagem. Uhum. Isso é algo que acontece de novo no mundo inteiro. Hoje já é possível fazer dragagens com menos problemas do que 20 anos atrás, graças ao maior conhecimento dos cientistas e aprimoramento das máquinas e tudo. Mas ainda assim, cada vez que você está dragando, você está ajudando a acabar com a vida marinha. Ô, João, vou falar uma única palavra. Você me confirma, continua sendo o grande inimigo do bioma marinho, plástico? É um dos, né? Com certeza, talvez seja o maior, porque, vamos dizer, sem ser a poluição líquida de materiais físicos que entram no mar todo dia, o plástico é realmente o que chega em maior quantidade. Por quê? O plástico é um material fantástico, sem ele a gente não viveria, né? Vamos apenas lembrar que na epidemia da Covid, aí, se você não tivesse seringa de plástico, como é que você ia imunizar bilhões de pessoas no mundo inteiro? Pois bem, ao mesmo tempo que ele tem essas vantagens, o plástico é praticamente impossível de você, como se fala, de você... agora me fugiu a palavra... reciclar, a reciclagem do plástico, perdão, é praticamente impossível. Por quê? Existem, entre esses plásticos que a gente consome, que vai desde um pote de remédio a uma garrafa de água para beber, existem 7, 8 tipos diferentes. E você só pode reciclar um tipo igual, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Isso fez com que nenhum país do mundo consiga reciclar o plástico. Em outras palavras, desde que o plástico foi inventado nos anos 50, todo o plástico produzido no mundo, apenas 20% foi reciclado. O resto todo está na natureza, seja nos continentes, seja no mar. Então, parte do mar, em alto mar, deve ter virado já um grande lixão, né? Já deve ter comprometido, pelo menos isso. Sim, tem lixões, todos os oceanos têm lixões que são formados pelas correntes marinhas. Então, o lixão do Pacífico, que é considerado o maior do mundo, ele tem 4 vezes o tamanho do Texas. É uma área 4 vezes o tamanho do Texas? 4 vezes o tamanho do Texas de lixo plástico. E isso você tem essas... Não, pode falar. Essas manchas ainda pode completar, no Atlântico Norte, no Atlântico Sul e no Índico também. Todos os oceanos têm essas manchas. Acredite se quiser, nós já estamos comendo plástico todo dia. Outro dia eu fiz uma matéria para tentar ver como é que estava essa questão. Então eu faço uma ampla pesquisa nos sites internacionais e tudo para ver as novidades a respeito, né? E tem lá, as fontes que eu uso são basicamente universidades de renome e tudo mais. A conclusão que eles chegaram que cada ser humano hoje, em média, come o equivalente a um cartão de plástico, um cartão de crédito de plástico por mês. Ô, doido! Rapaz. Porque qualquer espécie de peixe ou frutos do mar que você come, como outra, mexilhão, etc., você está comendo plástico também. Já foi encontrado plástico em fezes humanas e na placenta de mulheres. Caramba, é mais nocivo do que a gente... Para você ter ideia. É mais agressivo, mais nocivo do que a gente pensa, né? Agora, ô João... É muito mais nocivo do que a gente pensa. Esse lixão que você falou, essa grande mancha de lixo no Pacífico, que
é o tamanho Sim. 4 vezes o estado do Texas, que não é um estado pequeno dos Estados Unidos, pelo contrário, um estado bem largo e bem grande. Ele tem um rodamoinho também muito forte, né? E provocado e faz com que o lixo boie, vá para a superfície. Não, nesse caso, o lixo é levado por todos os países que têm saída para o Pacífico. Uhum. Por exemplo, o Chile na América do Sul, os próprios Estados Unidos na América do Norte, a China e o Japão na Ásia, todos esses países são banhados pelo Pacífico. E esses países derrubam plástico no mar. Muita parte desse plástico entra nessas correntes que são levadas para esses locais específicos, onde eles ficam ali praticamente aprisionados. É uma mancha de lixo que tem de 6 a 10 metros de espessura, mas ela fica à flor do mar, à flor da água. Uhum. E também não há muitas formas de você tirar isso, apesar de que hoje tem muitas startups trabalhando nisso, mas os resultados que eles conseguem são pífios perto do tamanho da quantidade de plástico que existe. Uhum. João, você... Aqui Pode falar. Você falou, eu tive tempo de abrir um post aqui para ver alguns dados que às vezes eu não me lembro de cabeça, né? Mas a mancha de lixo do Pacífico, né? O acúmulo de plástico acredita-se cobrir 1,6 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 3 vezes o tamanho da França continental. Rapaz, bota água nisso, não tem nem como imaginar isso. Imagine. Você estava falando... É brutal. É brutal e agressivo a todos nós, né? Sem dúvida. Ô, João, você estava falando da frota naval brasileira e que daqui mais 15 anos vai ter que ser ou renovada ou vai ter que ser desmanchada a parte dela. E essa reciclagem naval, ela é feita com fiscalização? Esses navios, a exemplo do que a gente faz com uma pilha, com uma bateria que vai descarregar num lugar próprio, coisa e tal. Como é que é feita essa reciclagem naval? Ela obedece padrões? Sim, a maioria dos países se faz isso. Hoje já há estaleiros oficializados no mundo inteiro, a maioria deles na Ásia, que são especializados em desmontar navios para que não haja poluição no oceano. Então, basicamente, esses navios são vendidos para os estaleiros, como o estaleiro de Alang, na Índia, que retalha 30, 40, 50 desses grandes navios por mês. Por mês? Sim, porque a frota mundial ela é assim como os navios da Marinha Brasileira têm um prazo de validade, o mesmo também acontece com os navios americanos, franceses, de guerra ou de carga. Eles têm uma vida útil. Passando aquele período, não dá mais para trocar peças. Você tem que jogar fora aquele navio, ou seja, retalhá-lo, usar o material e fazer um outro, né? Então, se você pensar na frota mundial de navios, todo mês tem aí 100, 200 navios grandes que são descomissionados, enviados para esses especializados, onde são retalhados e aí o ferro é vendido a quilo. Assim. Ô, João, esse superaquecimento das águas marítimas, ele pode provocar o branqueamento de Recife, de corais? Exatamente. Ele mata os corais. Não suportam excesso de calor. Então, por que ele fica branco? Porque os recifes de corais, na verdade, são um animal. São pólipos que se juntam para viver em simbiose. Então, eles se juntam em esqueletos de calcário, e por isso que os corais são coloridos, verde, amarelo, vermelho.
tão coloridíssimos, lindíssimos, que cada pólipo desse é uma pequena alga, uma pequena planta marinha de uma cor, de uma especificidade e tudo. Quando a água fica quente demais, esses animais morrem. Uhum. O que resta é apenas o esqueleto do recife de coral. E assim como o esqueleto humano é branco, a mesma coisa acontece no mar. Os corais ficam, por isso fala branqueamento. Porque eles ficam dessa cor, porque a vida toda morreu em cima deles. Ô, João, o Mar Sem Fim também proporcionou para você, você escrever um livro, Brasil Visto, do Mar Sem Fim. Se não me engano, Sim. Você concorreu ao Jabuti em 2008, 2009, 2010, no máximo, talvez. Eu não vou me lembrar. Né? E hoje você ocupa a cadeira da Academia Paulista de Letras, a cadeira 17, estou certo? Nós podemos esperar, João, um novo material, um novo Mar Sem Fim, com um pouco mais de otimismo, ou a gente vai continuar vendo essas coisas que a gente está contando e gerando aqui, mostrando essa pobreza de olhar, de viés que a humanidade está dando ao mar? Deixa primeiro deixar claro uma coisa. Apesar da gravidade dos assuntos que eu abordei aqui, eu ainda sou otimista. Uhum. Eu acho que o ser humano não faz isso basicamente de propósito. Existe uma série de falhas a serem corrigidas. Uhum. E basicamente eu comecei o meu trabalho porque quando eu comecei a ler cientistas especializados no mar e tudo, 90% deles falava que o grande problema da humanidade é a falta de informação. Existe pouca informação sobre o mar, informação especial. Agora, que com o aquecimento, tudo, começou a mudar isso. Uhum. Mas se as pessoas tivessem mais informação, provavelmente metade das bobagens que existem aí não existiriam. Uhum. As pessoas não são assim terroristas, né? Elas sabem que elas vão se matar se continuar fazendo isso. Então, eu sou muito duro quando eu falo, porque eu não quero pintar o mundo de cor-de-rosa, quando, na verdade, ele não é. Uhum. É difícil, os problemas ambientais estão aí. Como eu falei para você, o secretário-geral da ONU vive dizendo que a humanidade caminha para o suicídio coletivo. É porque a situação, de fato, é grave. Uhum. Mas eu ainda acho que é possível mudar essa situação com a conscientização geral das pessoas. Perfeito. João, eu quero pedir licença a você, eu quero encerrar esse programa, esses minutos que nos sobram aqui, já faz quase uma hora de conversa aqui. Eu quero encerrar esses poucos minutos, mas para mostrar um pouco do seu trabalho, né? Que é o documentário que foi exibido, a Band também repercutiu aqui na USP, eu já vi um trabalho seu já sendo exibido aqui mesmo, não sei se você cedeu isso os direitos para a universidade. Sim. Eu sei que na USP é bastante discutido isso aqui quando se fala de bioma marinho. Eu só tenho que te agradecer, e agradecer não apenas como de jornalista para jornalista, mas como ser humano, que você pelo menos foi à luta e tenta fazer um Brasil melhor, um mundo melhor. Obrigado, viu, João? Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Foi um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. E você também está fazendo. Ao abrir a porta para mais informação sobre o mar, você também está cumprindo a sua obrigação. Muito obrigado. Obrigado. E está convidado para visitar a Ribeirão aqui e tomar o nosso chopp, querido, aqui. E um cafezinho também. Se Deus quiser, vamos sim. Obrigado, João. Até uma próxima. E para você Obrigado. E para você que nos acompanhou, continue acompanhando que você vai ver agora imagens fortes e lindíssimas desse jornalista chamado João Lara Mesquita. Um abraço.